O capítulo 13. Hoje nós vamos terminar esse capítulo. E na verdade, a nossa programação, né, claro que sempre pode ter alguma alteração aí que não cabe a nosso controle, né, mas o nosso desejo, a nossa programação é para que no final do mês de fevereiro nós encerremos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E em março a gente já inicie uma nova série, tá? E a gente vai posteriormente anunciar qual será. Mas hoje, com a graça de Deus, a gente vai continuar Romanos capítulo 13. Convidar você a abrir sua Bíblia aí no versículo 11. Romanos 13, versículo 11. O texto diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Pai, essa é a Tua palavra e a nossa oração é que o Senhor, mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, comunique Tua verdade ao nosso coração. Que o Teu Espírito ilumine nosso entendimento e que o Senhor nos guie em direção à Tua vontade, para que o Senhor seja glorificado na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu chamei essa mensagem de já, mas ainda não. Essa expressão, na verdade, ela é muito comum na teologia, né? Já, mas ainda não. E ela é usada na teologia para expressar exatamente essa realidade que há entre o que nós vivemos e o que há de expectativa. Então, por exemplo, o reino de Deus já está em nós, mas ele ainda não está plenamente instaurado sobre toda a terra. Então vai haver um momento em que o reino de Deus será pleno em toda a terra. Nós já somos salvos, mas a nossa salvação ainda não é completa, porque ainda falta a glorificação, aquele momento onde a presença do pecado vai ser retirada de diante de nós. Então, em muitos aspectos, o cristão vive nessa tensão entre o que nós já somos, o que nós já vivemos, a nossa identidade agora e a plenitude de todas essas coisas. Então é como se o que nós vivêssemos hoje fosse uma espécie de aperitivo para aquilo que será o completo. É claro que na questão da nossa salvação, por exemplo, ela já está definida, já é uma realidade eterna, mas ela ainda não está plenamente experimentada por todos nós. Nós estaremos na presença de Deus, livres da presença do pecado. E assim, muitas áreas da nossa vida vivem essa tensão entre o já e o ainda não. E Paulo se refere a esse assunto aqui nesse trecho que nós lemos, trazendo para nós essa esperança, ou buscando essa renovação da nossa esperança sobre o futuro. Um dos aspectos muito interessantes sobre Paulo é que ele constantemente tinha o seu olhar para o que ainda viria, para aquilo que é chamado de ainda não. Então, é claro que ele ensinava sobre o já, é claro que nesse texto também ele ensina sobre o já, ou sobre como nós devemos viver, mas não como se isso fosse o fim em si mesmo, mas como se fosse uma espécie de preparação para aquilo que é eterno. Então veja só qual é a receita de Paulo contra a religião. A receita é: nós sim vivemos hoje da forma como Deus estabeleceu, mas não porque isso é tudo que nós temos, não porque é isso que vai nos julgar, mas porque isso vai nos preparar para toda uma eternidade diante de Deus, para que a plenitude possa ser experimentada por todos nós. Então nós vivemos hoje de forma santa, porque nós devemos honrar ao nosso Deus que nos salvou. Mas ao mesmo tempo essa santidade é uma preparação
para a vida plenamente santa que nós teremos diante de Deus por toda a eternidade. Então, Paulo trabalha esses aspectos dessa tensão muito bem, de uma forma muito interessante. Eu queria dar uma olhada nesse texto com vocês, lembrando que Paulo aqui, a partir do capítulo 12, ele começa a falar de relacionamentos. Então ele vai tratar relacionamentos entre nós e o nosso Deus, vai tratar o relacionamento entre nós e os nossos irmãos, vai tratar o relacionamento entre nós e a sociedade, entre nós e os governantes. Então Paulo fala sobre relacionamentos de forma bem ampla a partir do capítulo 12 de Romanos. Por quê? Porque o argumento de Paulo é: se nós cremos naquilo que está ensinado nos 11 primeiros capítulos de Romanos, aquilo que é a teologia sobre nossa salvação, sobre nossa santificação, sobre nossa vida diante de Deus, sobre nossa identidade, sobre nossa posição diante de Deus, nós vamos viver de uma maneira que reflita isso. E em que outra área o que nós somos reflete de forma mais completa do que nos relacionamentos? É esse o argumento de Paulo. Então, se nós fomos regenerados por Deus, regenerados pelo Espírito, salvos pela obra de Cristo, adotados pelo Pai, nós vamos viver de forma a que isso seja refletido. E onde isso vai ser refletido? Primeiramente, nos nossos relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com os nossos irmãos, com a igreja, o relacionamento com a nossa sociedade, o relacionamento com as nossas autoridades. Ou seja, em todos os relacionamentos que nós temos, vai existir um reflexo da nossa identidade, da nossa salvação, daquilo que nós cremos, que é o que é apresentado nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, para a gente tentar entender um pouquinho melhor. O texto começa assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Então, Paulo começa dizendo: olha, eu estou dizendo isso que eu vou dizer, eu digo a vocês que conhecem o tempo. Ou seja, a vocês que entendem o momento que nós vivemos, a era que nós vivemos, a realidade que nós vivemos. Como se Paulo dissesse: olha, nós não vivemos mais na expectativa do Messias que viria, mas nós vivemos na expectativa do Messias que voltará. Nós não estamos mais aguardando aquele que será o Salvador para nos salvar. Nós estamos aguardando a volta do Salvador, que vai nos glorificar, que vai consumar todas as coisas. Nós entendemos o tempo em que nós vivemos é um tempo específico, que Paulo vai chamar sobre os fins dos tempos, né? Paulo anuncia os fins dos tempos desde a ressurreição de Cristo. Então, desde a ressurreição de Cristo, Paulo considera o tempo como os fins dos tempos. É claro que Paulo vai se converter depois, né? Mas em todos os seus ensinos ele retroage lá ao momento da ressurreição de Cristo para tratar a partir de ali dos fins dos tempos, ou dos finais dos tempos. E eles falam muito sobre os sinais desse tempo. E Paulo vem anunciando diversos desses sinais ao longo de todo o seu ensino. E ele diz: olha, a vocês que conhecem o tempo, que sabem o momento que nós vivemos, que sabem a era que nós vivemos. E o que Paulo diz? Olha que interessante: já é hora de despertarem do sono. Paulo está dizendo aqui que os cristãos estão dormindo. Perceba que há uma realidade da qual nós não podemos fugir. Todos nós vivemos num determinado momento da história, um tempo específico. E por vivermos nesse tempo específico, numa sociedade, cultura específica, nós temos traços desse tempo específico e dessa sociedade específica. Nós somos homens do nosso tempo. Todos os homens ao longo da história foram homens do seu tempo. Por isso que quando nós olhamos algumas coisas, você consegue imaginar um pastor que chegasse aqui em cima do púlpito hoje e dissesse assim: vocês não vivem de forma santa porque vocês são umas antas. Você consegue pensar isso? Como é que você receberia isso? A nossa sociedade receberia de uma determinada maneira. Martinho Lutero falava isso constantemente. Ele usava esse animal, né, a anta, para ilustrar todo aquele que não fazia o que ele achava que tinha que fazer. Inclusive, uma das suas histórias muito belas é que ele, num determinado momento, já após a reforma, ali após o início da reforma, aliás, com a reforma já se consolidando, ele vai fazer uma espécie de viagem ali pela Alemanha para visitar as igrejas que estavam surgindo a partir da reforma.
E ele volta e ele diz: olha, eu nunca vi pastores tão preguiçosos, eu nunca vi gente tão burra de Bíblia, eu nunca vi homens tão ruins para cuidarem do rebanho de Deus quanto eu vi homens lá. Olha que coisa, você imaginou como é que seria isso hoje? Se um pastor fosse visitar outras igrejas que surgiram a partir do movimento que esse pastor está fazendo, e ele então esculhambasse com aquilo. O que isso nos mostra, irmãos? Só para usar o exemplo de Lutero, a gente poderia falar de muitos outros exemplos, né? Calvino, em Genebra, tinha uma regra: qualquer pessoa que chegasse de fora e que não se matriculasse num curso profissionalizante, vamos chamar assim, ou começasse a trabalhar em poucos dias, ele deveria deixar a cidade. Eles não queriam vagabundo lá. Você imagina como isso hoje pesaria em nossa sociedade, a sociedade dos direitos, em que as pessoas têm direito a ser o que quiser, fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Isso seria um problema, um conflito. Mas isso tudo, irmão, só nos mostra que nós somos pessoas do nosso tempo. E como pessoas do nosso tempo, nós somos influenciados por esse tempo, influenciados por essa sociedade. E o que Paulo está dizendo aqui para que nós despertemos do sono é para que nós não vivamos entorpecidos por aquilo que é o tempo em que nós vivemos, os valores em que nós vivemos, para que nós não nos anulemos nosso pensamento crítico, anulemos nossos princípios, anulemos aquilo que nós cremos, para que nós então nos adaptemos à sociedade que nós vivemos e sejamos por ela aceitos. O que Paulo está dizendo aqui é: acorda, a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade manchada, não só manchada, mas encharcada pelo pecado. A sociedade que nós vivemos, ela não é construída sobre valores e princípios que vêm de Deus. Ela é construída sobre valores e princípios manchados pelo pecado, inundados, encharcados pelo pecado. Portanto, é impossível que uma sociedade, seja ela qual for, em que época for, glorifique a Deus. Ela não vai fazer isso, porque ela vai ser a reunião de muitas pessoas que são pecadoras e que vivem numa sociedade que então se torna reflexo dos seus pecados pessoais. E esses pecados pessoais, eles se tornam comunitários quando líderes os propagam. É isso que acontece. Todo esse movimento que nós vemos, por exemplo, sobre a sexualidade, não é um movimento que começou com cada pessoa, é um movimento que começou com pessoas que tinham destaque, proeminência, fala, e essas falas começaram a se propagar e encontraram corações abertos por causa dos seus pecados, e foram sendo abraçadas essas falas, porque falas existem o tempo todo. Muitas delas são ignoradas e muitas são abraçadas, e isso depende muito de quão preparada está a cultura para abraçar aquilo. E a mesma coisa acontece em todas as outras áreas. E o que Paulo está dizendo aqui é: desperta do sono. Pare de querer viver de acordo com a sociedade em que você vive. Você é peregrino. Você não é cidadão desse mundo. Você está nesse mundo, mas de passagem. Sua terra não é aqui, sua eternidade não é aqui, seu destino final não é aqui, é diante de Deus por toda a eternidade. Seus princípios, valores, sua vida devem refletir o lugar de onde você é, de onde você pertence. Você é peregrino aqui. Você não é cidadão da terra, a terra não é o lugar onde você eternamente viverá. Você viverá eternamente diante de Deus. E olha que eu não estou nem falando céu, né? Estou falando diante de Deus, porque essa discussão se é céu, se é terra, ela é inútil, porque ela é principalmente ou primariamente diante de Deus. Então, nós viveremos eternamente diante de Deus, debaixo de quais valores? Os valores de Deus, princípios de Deus, verdades de Deus, não da nossa sociedade. Paulo está dizendo: olha, se você não vigiar, você vai ser abraçado por essa cultura que faz parte do seu tempo, e você será uma pessoa que viverá entorpecida por essas verdades. Só para a gente dar um exemplo, irmãos, quantas e quantas pessoas nós conhecemos hoje que se dizem cristãos, que se identificam como cristãos, né, porque são cristãos trans. Eles são ímpios que se identificam como cristãos. E essas pessoas defendem
uma série de coisas que são contrárias às Escrituras, como, por exemplo, essa sexualidade distorcida, como o homossexualismo, como esses outros nomes. É tanto nome que a gente nem sabe mais, né? Todos eles aí englobados, né, no LBXZ, YH, esse negócio todo aí. E aí a gente olha para tudo isso e vê cristãos defendendo isso ferrenhamente, dizendo não, por que não? Isso é amor, tudo é amor. Mas espera aí, irmãos, é contrário às Escrituras. Pessoas que se denominam cristãos na política, justificando a corrupção. Dizendo, não, mas na política é outra coisa, lá é outra realidade, se você não fizer assim, você não faz nada. E justificando isso. E eu estou falando só de algumas áreas que são mais amplas. Mas a gente pode fazer isso, trazer isso para a família, justificando nossos pecados de estimação, como se eles fossem necessários para um bom convívio no trabalho, na família, onde quer que seja. Isso, irmãos, é reflexo do entorpecimento de vivermos em nossa época. Há uma diferença enorme entre nós valorizarmos a pessoa e aceitarmos o pecado. Há uma diferença enorme. Todos nós fomos chamados a Cristo como nós éramos, mas nenhum de nós foi chamado a Cristo para permanecermos como éramos. Todos nós somos chamados para experimentar um processo, que é chamado de santificação, de sermos moldados em nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Então ninguém que é cristão e que se encaminha nesse processo vai permanecer como era. Pode ser que algumas realidades demorem mais para serem transformadas, outras são mais rápidas, mas a verdade é que todas as realidades pecaminosas da nossa vida estão sendo tratadas e moldadas pelo Espírito Santo diariamente. Nenhum de nós foi chamado para permanecer como era. Todos nós fomos chamados para lutar contra os nossos pecados, sejam eles quais forem, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Acorda, irmão. A sua vida é uma vida de santificação, não é uma vida de adequação. Não é uma vida de você se amoldar aos padrões. Aliás, Paulo começa o capítulo 12 falando exatamente disso. E ele vai terminar o 13 finalizando isso. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se amoldem. Entenda que você é cidadão dos céus. E como cidadão do céu, você tem uma identidade, você tem princípios, você tem uma cultura que é sua, que é própria, que vem de Deus. É isso que Paulo começa dizendo, então, já é hora de despertarem do sono. E por que é hora de despertarem do sono? Uma das razões que ele dá é essa. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo não está dizendo aqui, e perceba que a gente volta lá para o já e ainda não. Ele não está dizendo aqui que nós não somos salvos, mas que a salvação está perto. Ele está falando sobre plenitude. Nós já fomos regenerados, mas a salvação como planejada por Deus ainda não está plenamente, completamente estabelecida. Você já foi glorificado? Se nós não fomos glorificados, ela não está plenamente estabelecida, ou plenamente completa. Ela nós não a experimentamos plenamente. Paulo fala dessa glorificação no passado, não porque ele já experimentou, mas porque ele entende que o Deus que cumpriu as outras promessas cumprirá essa promessa. E aí ele então entende como estabelecido, mas nós não experimentamos ainda. E olha que interessante, ele diz, olha, vivam como cidadãos do reino de Deus. Por quê? Porque a salvação, a plenitude, isso que nós vamos experimentar de plenitude de salvação, está muito mais perto hoje do que estava quando no princípio cremos. Ou seja, Paulo está nos lembrando aqui que a nossa expectativa é sempre escatológica, é sempre olhando para o futuro. Nós não temos uma expectativa que se finca no presente. A nossa expectativa é sempre olhando para frente, olhando para aquilo que Deus prometeu e que irá cumprir, para aquilo que Deus estabeleceu e que irá concretizar. Está muito mais perto, irmãos. Já se passou tempo. Mas foi mês passado, também está perto. Ele não está falando sobre um tempo que é cronológico necessariamente, mas no sentido de que Deus continua trabalhando.
E porque Deus continua trabalhando, está sempre mais perto do que quando nós cremos. Porque Deus continua realizando aquilo que realizará para concretizar a plenitude da salvação que nós vamos experimentar. Entenda isso, irmãos. Sim, nós somos salvos, mas ainda não experimentamos a plenitude dessa salvação. Nós vamos experimentá-la no dia que nós nos apresentarmos diante de Deus e a partir dali por toda a eternidade. E olha que mais ele diz, olha, então por que a gente tem que viver como cidadãos desse mundo e acordados, despertos? Primeiro, porque agora a salvação está muito mais perto do que quando no princípio cremos. Segundo, porque vai alta a noite e o dia vem chegando. O que isso quer dizer? Ele está dizendo, olha, à noite já adentramos alto, já adentramos a noite profundamente, já é de madrugada e o dia está perto. Essa expectativa de Paulo era uma coisa tão bela, tão gloriosa. Deve ser tão bom viver constantemente com essa expectativa em seu coração. O dia está chegando, o dia está chegando. É claro que nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos coisas que nós queremos concretizar, mas nenhuma dessas realidades se sobrepõe à expectativa que nós temos de que Jesus virá, de que Jesus voltará, de que Ele vai concretizar tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele estabeleceu. Então, irmãos, não se esqueça disso. Nós somos chamados para uma vida atenta, para uma vida desperta, para uma vida focada no reino de Deus, porque a salvação está mais perto e porque o dia está se aproximando. E esse dia que se aproxima é o dia onde o Senhor mesmo estabelecerá todas as coisas segundo sua vontade. O dia onde o Senhor voltará para os seus, o dia onde o Senhor julgará todas as coisas, o dia onde o Senhor galardoará os seus filhos, mas o dia onde Ele glorificará os seus filhos também. Um dia onde o Senhor vai completar essa salvação tão bela que nós temos experimentado em parte e esperamos em parte. E aí, por conta disso, Paulo então nos dá alguns conselhos aqui. E aí ele começa a dizer, olha, porque vocês têm convicção de que a salvação está mais perto, porque vocês têm convicção de que o dia do Senhor está chegando, agora então, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele começa então a dizer o que a gente deve fazer. A primeira é algo que a gente deve abandonar. Abandonar as obras das trevas. E aqui, obras das trevas são os pecados que fazem parte da nossa vida. E diz, deixemos isso. E revistamo-nos das armas da luz. E a ideia do revistamo-nos aqui é a ideia de vestir. É a ideia de que isso seja a nossa roupa, seja a nossa vida, não seja algo que nós temos ali para uso esporádico, mas algo que nós usamos constantemente. Essa é a ideia, né? E ainda mais na cultura de Paulo, a questão do vestir era muito diferente do que na nossa cultura, né? Não existia uma moda tão desenvolvida, né, quanto a nossa. Normalmente eles tinham ali uma espécie de túnica que era usada por baixo, né, e aí uma capa por cima. E aí essa capa é que determinava normalmente os padrões sociais, né, ou as classes sociais. Mas normalmente era algo assim bastante simples, nada muito exagerado, né. Quanto mais colorido, normalmente mais rica era a pessoa, né, que usava aquela capa. Porém, no geral, era uma roupa que você vestia e usava ela constantemente, né? Então, aquilo fazia parte de quem você era. Não era algo que você colocava, depois tirava e colocava outra. Não, o costume era que você tinha aquilo como parte de quem você é. E é isso que Paulo está dizendo, que a gente deve se revestir das armas da luz. E as armas da luz aqui não é nada místico, né? Não está falando de nenhuma arma, de uma luz que venha do céu. Não é nada místico, irmãos. Não confunda aqui. Eu sei que essa expressão pode dar uma abertura para isso, mas a ideia de armas da luz aqui é simplesmente aquilo que são os ensinos do Senhor.
aquilo que as Escrituras nos ensinam, aquilo que são os princípios, valores, ações que a própria Bíblia nos ensina a agir. Então é bem nesse sentido. Então ele usa 3 verbos. Primeiro é deixemos, segundo é o verbo primeiro deixar, o segundo verbo revestir e o terceiro verbo viver. Olha que interessante, deixe as obras das trevas, vista as obras das trevas, vista as armas da luz e agora viva dignamente. Ou seja, viva como em pleno dia. O que Paulo está dizendo aqui? O que acontece em pleno dia que não acontece à noite? Em pleno dia nós podemos ver claramente. Então o que Paulo está dizendo? Viva como em pleno dia. Viva como alguém que não tem nada a esconder. Alguém que não tem nada oculto. Vivam como alguém, e esse é o dignamente de Paulo, vivam dignamente, de forma que as pessoas possam olhar para você e identificar que você é um cristão, sem com isso menosprezarem o cristianismo. Sem com isso olharem para o cristianismo de uma forma desprezível. Ande como de dia. O que acontece de dia? Você consegue enxergar a pessoa, você consegue enxergar o que a pessoa está fazendo. Tudo é muito claro, tudo é muito transparente, tudo é muito fácil de ser percebido. À noite não. À noite há a própria escuridão permite que que a pessoa se esconda, que a pessoa então... Por isso que muitos crimes são cometidos à noite, porque tem ali uma facilidade de ocultar. E o que Paulo está dizendo é não, vivam como alguém que está vivendo em pleno dia. Não escondendo nada, não ocultando nada, não tendo nada sobre a sua vida que seja oculto. Ao contrário disso, viva de uma forma que todo mundo consiga ver Cristo e as verdades de Cristo em sua vida. E aí ele diz, como é que eu vivo dignamente como em pleno dia? E ele vai usar 3 nãos aí. Primeiro é, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Então ele vai trazer essas 6 ações aqui, ou essas 6 negações, né? Não para ser exaustivo, não para dizer, olha, todos os pecados são esses. Não, mas para representar todos os pecados. Pecados contra os relacionamentos, pecado do exagero, pecado contra a moral, pecados também de ordem sexual, né? Pecados contra os relacionamentos, sejam em discórdias, sejam em ciúmes. Então ele vai com isso aqui nos dar uma amplitude do que é o pecado e daquilo que seria ofensivo para o cristão viver. E seria o viver à noite, né, como ele diz aí. Bom, seguindo aqui o último verso, ele diz, olha, então não vivam assim, no verso 13, né, não vivam em orgias e bebedeiras, não vivam em imoralidades e libertinagem, não vivam em discórdias e ciúmes. E aí ele ensina, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Olha o revestir de novo. Olha o vestir como sua roupa. Olha o ter como parte de quem você é. Parte da sua identidade, parte da sua própria vida. Então revistam-se do Senhor Jesus. E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Esse revestir, irmãos, para nós hoje talvez seja muito mais fácil, e talvez Paulo hoje usasse a palavra alimentar-se, né? Ou nutrir-se. Talvez para a nossa cultura coubesse mais, né? A ideia do revestir, como eu disse, dentro daquela cultura era da roupa que fazia parte de quem você era, fazia parte da sua identidade, fazia parte do seu dia a dia, tudo você fazia com aquilo. Você não tinha uma roupa para uma coisa, uma roupa para outra, você tinha aquilo e a roupa adaptada. Às vezes ela era presa aqui mais na alta das pernas para o homem poder correr, né? Às vezes segurava, mas era a mesma roupa basicamente, né? Muitas pessoas odiariam isso, né? Eu tenho certeza que os homens adoravam não ter que escolher roupa, ter uma roupa só, bom, resolvido, né? Os homens ali deveriam ser muito felizes. Não posso dizer a mesma coisa das mulheres, né? Que deveriam ficar encontrando maneiras ali de mudar a roupa. Porém, o que ele está dizendo é, quando você se reveste,
aquilo passa a fazer parte de quem você é. E quando ele está dizendo aqui, revistam-se do Senhor Jesus, revistam-se de Cristo, ele está dizendo, olha, tornem Cristo parte de quem você é. Não trate Cristo como um ídolo, alguém para quem você se volte num momento. Mas trate Cristo como parte de quem você é, como sua realidade de vida, não só como um reflexo, não só como alguém que você admira, não só como alguém que você escuta, como alguém que é sábio, mas como alguém a quem você pertence. Alguém cuja realidade é inseparável de você. Essa é a ideia do revestir aqui. Que você e a realidade de Cristo Jesus se tornem inseparáveis, que você não manifeste a realidade de Cristo em alguns momentos da sua vida, mas que essa realidade de Cristo seja a sua própria vida. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Revistam-se do Senhor Jesus, tornem Cristo a realidade de vocês, uma realidade inseparável. Eu já falei sobre isso aqui, irmãos. Hoje muitos cristãos têm tornado Cristo um ídolo. E é muito diferente você ter um ídolo e você ter um Senhor. O ídolo não manda em você, o Senhor manda. Um ídolo não governa sobre sua vida, o Senhor manda. O ídolo é o contrário disso. O ídolo é aquele para quem eu me volto quando eu desejo alguma coisa. E aí eu, na minha percepção, entendo o preço que vai ter a ação daquele ídolo, e aí então aquele ídolo vai ser buscado, e se fizer aquilo que eu quero, ele vai receber o preço que eu entendo que ele tem que receber. Né? Isso é feito muitas vezes. Nós temos um santo aí, por exemplo, que quando ele não casa as pessoas, a gente põe ele, a gente não, né? Pessoas colocam ele de cabeça para baixo. Né? É a forma de manipulá-lo. Não vai fazer, você vai ficar de cabeça para baixo. Aí eu fico tentando entender, irmãos. Fico tentando entender o que isso significa. Né? Que santo sem vergonha. Porque se eu fosse um santo e me botassem de cabeça para baixo, santo segundo essa concepção desse santo, me botasse, rapaz, você não ia casar, mas nem com outro, com o mesmo sexo que você ia casar, nem com o mesmo sexo. Você ia morrer velho e solteiro para aprender a não mexer com o santo. Se fosse eu. Mas esse aqui é banana, né? Você põe ele de cabeça para baixo e ele vai lá e faz. Consegue perceber a mentalidade das pessoas? Como essa nossa mentalidade é idolátrica e não serviçal. Você consegue imaginar alguém pressionando Jesus e Jesus cedendo? Pressionando Jesus eu consigo. Agora, Jesus cedendo? Não. Então, a mentalidade religiosa do nosso país é idolátrica. A gente tem ídolos sobre os quais nós governamos, cujo preço nós pagamos de acordo com o nosso entendimento. Agora, quando nós nos revestimos do Senhor, por isso que Paulo fala Senhor Jesus Cristo, nós temos um Senhor, e um Senhor governa. Um Senhor manda. Um Senhor é que tem as rédeas nas suas mãos. E é isso que Paulo está dizendo. Pare de ter ídolos e revista-se de Jesus. Submeta-se a Jesus. Torne Jesus sua vida. Parte inseparável da sua vida. E permita que Ele seja Senhor sobre você. É a única forma de nós vencermos o pecado, irmãos. Porque enquanto nós tivermos ídolos, esses ídolos são aqueles que nós buscamos quando nós nos encrencamos. São aqueles que nós buscamos quando nós não temos outra solução. Mas quando nós temos um Senhor a quem nós prestamos conta, a quem nós devemos satisfação, a quem nós servimos, a situação é completamente outra. Que nos disciplina quando nós pecamos, a situação é completamente outra. E essa é a única realidade que nos conduz à santificação. E ele diz, olha, não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Essa frase é tão bonita, né? Quem dera fosse fácil da gente cumpri-la. Mas essa é a realidade. Paulo está dizendo, olha, você precisa lutar contra isso.
Se você quer viver na expectativa, uma vida na expectativa dessa vinda de Cristo, uma vida que seja honre a Deus, uma vida que glorifique ao seu Deus, você precisa lutar contra os desejos da sua carne, contra aquilo que satisfaz sua carne e que é contrário à vontade de Deus. Não é só que satisfaz a carne, porque tem coisas que satisfazem a carne e que não são pecaminosas. Por exemplo, você fazer uma boa refeição pode satisfazer sua carne. Isso é necessariamente pecaminoso? Não. Pode ser ou pode não ser, mas não é necessariamente. Aqui o que Paulo está dizendo é aquilo que satisfaz nossa carne e que é pecaminoso. E quando ele usa desejos da carne, ele está se referindo a pecado. Então, nada que venha satisfazer a sua natureza pecaminosa. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E a gente precisa, então, olhar para isso de forma muito séria, porque a única maneira de nós vencermos o pecado é que Cristo seja nosso Senhor e que nós lutemos contra os desejos pecaminosos do nosso coração. Eu quero terminar, irmãos, com algumas aplicações bem simples, mas para a gente fechar esse assunto e poder trazer isso como um encorajamento para todos nós. Primeiro lugar, primeira dessas aplicações é a seguinte: lembre-se da volta de Cristo. Parece uma coisa tão boba, tão tola, tão simples, mas essa é uma expectativa que a igreja moderna tem perdido. Perceba as canções que nós temos em nossa geração. Quantas falam da volta de Cristo? A maioria das canções que nós temos que falam da volta de Cristo são do século passado. Pouquíssimas canções desse século falam da volta de Cristo, porque esse é um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade é imediatista. A nossa sociedade é uma sociedade, apesar de viver entre depressão e ansiedade, né, entre uma luta terrível contra aquilo que passou e uma luta terrível daquilo que ainda virá, mas ainda assim é imediatista. Olha que paradoxo interessante, né? Uma sociedade tão doente quanto a nossa, por causa da depressão e da ansiedade, que são assuntos seríssimos do nosso tempo, ainda essa sociedade deveria viver entre o passado e o futuro, mas ainda assim é imediatista. Ainda assim é uma sociedade que olha para o dia de hoje como se fosse o único dia existente para se satisfazer e para ser feliz. E a gente não olha para o futuro. E quando a gente olha para o futuro, a gente olha com ansiedade. Perceba isso. A gente olha como se tudo que existisse fosse a nossa vida e que se o amanhã for ruim, minha vida acabou. E por isso eu fico ansioso. Porque a raiz real da minha ansiedade é a compreensão, ou melhor, a falta de compreensão de que Deus governa todas as coisas. Ou se eu tenho compreensão, eu não consigo crer plenamente. Então, essa expectativa de que o meu futuro pode viver de uma forma, pode existir de uma forma que Deus não controle, ou que pode acontecer uma grande catástrofe lá na frente com as situações que eu enfrento hoje, é que me deixam muito ansiosos. E essa expectativa de futuro ainda assim é limitada ao dia de hoje, porque eu estou sofrendo pelo futuro com relação ao que eu tenho hoje, baseado na vida de hoje, no momento de hoje. E a gente é tolo nisso, porque nossa vida muda tanto. Quantas vezes nós sofremos antecipadamente por alguma coisa que nunca se concretizou, que nunca se tornou real, que nunca nem sequer se aproximou de fazer parte da nossa vida, mas nós sofremos hoje, porque a nossa vida é o hoje. Hoje eu enxergo uma situação, enxergo amanhã baseado no que eu tenho hoje, e aí então eu vivo ansioso. A expectativa de Paulo não era essa. Não era sobre se amanhã ele estaria vivo ou morto. Não era sobre se amanhã ele estaria livre ou preso. Não é sobre se amanhã pessoas aceitariam o que ele estava dizendo ou se pessoas o rejeitariam. Paulo não tinha essa expectativa não preocupava Paulo. A expectativa de Paulo era: um dia nós estaremos diante do Senhor, que vai consumar todas as coisas e que vai nos glorificar e nos permitir viver diante dele por toda a eternidade. Essa era a expectativa de Paulo.
Paulo vivia o hoje intensamente, mas sempre pensando nisso. Jesus virá, Jesus voltará. Tudo que estava fora do lugar não causava em Paulo uma ansiedade sobre como é que vai ser amanhã, se está tudo fora do lugar hoje. Isso causava em Paulo uma esperança. Está tudo fora do lugar hoje, mas Jesus virá e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. A volta de Cristo, irmãos, é o pensamento mais importante que o cristão precisa ter diariamente. Nenhuma outra realidade que o cristão pense é mais importante do que o pensamento sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque, primeiro, ele nos ajuda a viver o hoje, sabendo que nós temos um Deus que controla e que governa sobre tudo. Segundo, ele tira do nosso coração todo o peso do dia de amanhã, porque ele sabe que o dia de amanhã também é mais um dia nesse processo do dia final. E a terceira razão é porque renova a nossa esperança de que um dia nós estaremos diante do Senhor, curados de todo o nosso pecado, de todas as nossas angústias, ansiedades, dores, sofrimentos, todo choro, tudo isso vai deixar de existir porque estaremos diante do Senhor. Mas além de criar essa realidade, criava também em Paulo uma responsabilidade. Quando você lê Paulo, você vai perceber que quase sempre que ele fala sobre santidade, ali próximo ele fala também sobre a volta de Cristo. Paulo entendia que que santificação e volta de Cristo são assuntos correlatos. Que o maior encorajamento que nós podemos ter para sermos santos é a expectativa da volta de Cristo. Não por medo de que nós vamos prestar conta de quem nós somos. Isso vai acontecer, mas Paulo não tinha esse medo. Paulo tinha mais do que isso. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E hoje eu tenho a oportunidade de preparar meu coração, de viver uma vida que honre o meu Senhor, de viver uma vida que me prepare para esse dia, para que nesse dia eu esteja diante do Senhor o mais semelhante a Jesus possível. A expectativa de Paulo era, sim, eu vou me apresentar diante de Deus, mas eu quero já viver hoje essa vida que eu viverei lá diante do Senhor. É claro que ela não pode ser plena, mas ela pode ser muito, muito próxima. E é essa a expectativa de Paulo. Essa era a esperança de Paulo. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para que a gente lembre da volta de Cristo. Para que a gente lembre que Ele vai voltar. Para que a gente lembre que tudo isso que nós vivemos aqui tem o seu valor. É muito bom todas as vitórias que nós conquistamos. Mas não é isso que o Senhor preparou para nós como definitivo. Essa vida, ela não é nada mais do que uma vida curta, sofrida e preparatória. Não é nada mais que isso. Porque tudo aquilo que nós experimentamos hoje será como nada diante da eternidade. Tem esse aspecto ainda importante que eu acabei não mencionando. Paulo usa sempre a expectativa futura para minimizar o poder que a realidade presente tem no nosso coração. Não quer dizer que ele diz, olha, seu problema não tem importância. Ele diz, não, tem importância, traz sofrimento. Mas para que esse sofrimento seja equilibrado com alguma esperança, olhe lá para o futuro. E aí você vai lidar com esse sofrimento aqui que é real, que é duro, que é profundo, mas com o coração cheio de esperança, de que um dia tudo isso vai passar. Porque o Senhor vai colocar no seu devido lugar todas as coisas. Lembre-se da volta de Cristo, irmãos. Como diz, eu sempre brinco isso, né? Como diz um filósofo moderno, o céu não é aqui. Segunda aplicação que eu queria compartilhar com vocês. Isso, muito obrigado. Viva de maneira santa. Todo o resumo do ensino de Paulo é que nós vivamos de forma santa. É interessante que Paulo não faz teologia pela teologia. Paulo não faz teologia para ter razão. Paulo não faz teologia para mostrar conhecimento.
Paulo faz teologia para conduzir os seus alunos à piedade, os seus leitores à piedade, seus discípulos à piedade. A teologia é fundamental, mas ela é fundamental não porque ela nos dá o conhecimento, mas porque ela nos dá um conhecimento que nos conduz à piedade. Que pode, né? Porque nem sempre conduz, mas que nos conduz à piedade. Entenda isso. Tudo que Paulo ensinou, todos esses assuntos tão polêmicos para nós hoje, e que na época de Paulo certamente tinham aqueles homens que se levantavam contra o que Paulo ensinava. Muitas vezes Paulo foi questionado ali em coisas que ele falou, como todos os teólogos foram ao longo de todas as épocas. Mas tudo que Paulo fala não é para ter razão. Não está dizendo, olha, romanos, agora aqui está a teologia correta. Vocês não sabem nada, vocês não aprenderam nada, vocês são imaturos, aprendam comigo aqui que eu sei. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, o que eu creio, o que eu aprendi de Cristo, o que eu entendo do Evangelho é isso. Mas eu creio nisso e isso precisa me conduzir a isso, que é a piedade que ele vai ensinar para todo cristão viver. Irmãos, não há outra realidade para nós senão uma vida santa. Nós podemos até lutar contra isso, nós podemos até nos revoltar. Às vezes a gente se revolta contra isso. A gente fala, rapaz, fulano fez isso que fez e eu tenho que perdoar. O ônus ainda é meu. Deu essa mancada, veio, aprontou isso, meu Deus, minha vontade é estrangular. Mas eu preciso orar por ele e perdoá-lo. E eu não sei você, mas às vezes eu me sinto... Eu sou muito trouxa mesmo. Às vezes eu me sinto assim, parece que a gente é assim. E a gente fica ali uns dias dizendo, não vou perdoar nada. Não, Senhor, você não vê fruto de arrependimento. A Bíblia diz que ele tem que demonstrar fruto de arrependimento, não vou perdoar nada. E a gente fica brigando, e aí o Espírito Santo vai amolecendo o nosso coração, né? Quando não amolece, é na pancada mesmo, mas de qualquer jeito ele vai nos conduzir a esse perdão que parece tão injusto num primeiro momento. Mas que outra alternativa a gente tem, irmão? Diz para mim, que outra alternativa? A outra opção é viver de uma forma indigna daquele que nos salvou. A outra opção é vivermos de uma forma que não honre aquele que nos resgatou. É a única alternativa que nós temos. Mas se nós queremos viver para aquele que nos resgatou, em quem nós cremos, a quem nós amamos, não tem outra alternativa. A gente foi chamado para viver de forma santa. Só que, voltando aqui à volta de Jesus, mais uma vez, isso é ponto de apoio para nós. Eu sei que hoje parece injustiça, mas eu estou honrando aquele com quem eu vou viver eternamente. Hoje, talvez pessoas possam olhar para as atitudes e adjetivá-las de diversas formas. Vamos dar um monte de adjetivo, desde que nós somos trouxas até que nós somos fracos, e, enfim, um monte de adjetivos. Mas todos esses adjetivos, eles vêm de um coração pecaminoso. Mas a nossa vida santa está honrando aquele com quem nós vamos viver por toda a eternidade. E é isso que realmente importa para o cristão. Em último lugar, encha-se de Cristo. Irmãos, a gente fala também pouco sobre isso no sentido prático da coisa, que parece algo tão encha-se de Cristo, né? Como é que a gente faz isso? E Paulo dá algumas dicas aqui. Paulo dá algumas instruções. É claro que Paulo não está sendo exaustivo, mas é claro que ele nos dá algumas instruções. Primeiro, que a gente não viva de determinadas maneiras. E ele tem os nãos ali, né? Não em imoralidades, não em libertinagem, não em discórdia, não em ciúmes, não em orgias, não em bebedeiras. Ou seja, não nessas coisas. Não naquilo que é pecaminoso. E sim naquilo que vem de Cristo. Sim naquilo que Cristo ensinou. Encher-se de Cristo, irmãos, nada mais é do que se relacionar com Ele, até que, usando uma expressão da nossa época, né, até que essas verdades sejam internalizadas em nós. Até que o que Cristo ensinou se torne aquilo que nós realmente cremos. Porque, irmãos, uma coisa é
quando nós planejamos alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz alguma coisa para você que te ofendeu, ou você fez alguma coisa que eu preciso conversar com você. Se eu tiver tempo, o que vai acontecer? Eu vou pensar em casa, numa maneira de conversar com você de forma que você me ouça. Então, normalmente a conversa começa com um elogio, né? Então, olha, eu sei que você tem se esforçado muito para ser cristão, eu sei que você tem se esforçado muito para servir o Senhor, mas... E aí vem o que você quer falar. Ou, se você, de repente, eu te ofendi, como é que a conversa vai começar? Olha, aconteceu uma situação que eu não queria que tivesse acontecido, não era o meu desejo que isso acontecesse. Primeiro eu vou me defender, né? Não é minha vontade que você sofresse isso, mas eu fiz isso, então eu queria que você me perdoasse. Se a gente tiver tempo, tudo é perfeito, irmãos. O problema é que a gente não tem tempo. As pessoas não te ofendem e falam assim, agora vai para casa e amanhã você me fala o que você pensou disso. Não, as pessoas te ofendem e na hora o sangue borbulha e você responde. Por que que a gente responde da forma errada? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, porque essa é a minha especialidade. Responder da forma errada. Por quê? Porque tem coisas que eu ainda não internalizei. Eu só posso responder aquilo que eu sou, irmãos. Então, se no meu coração ainda há ira contra a ofensa, eu vou responder de forma mal educada quando eu sou ofendido. Se no meu coração ainda há algum orgulho pela minha posição, eu vou responder de forma orgulhosa quando eu for ofendido. Então, o que há no meu coração é o que vai sair pela boca. Não dá para fugir disso, irmãos. Não dá. Né? Tanto que tem uma época aí que eu tomava um remedinho que ele me dava, eu brincava que o remedinho me dava os 2 segundos, né? Então alguém falava alguma coisa e aí era meio lento o meu raciocínio, né? Levava uns 2 segundos para entender, aí eu conseguia falar direito. Eu sinto falta desse remedinho. Mas ele me ajudava bastante. Me permitia, dizem as pessoas, que eu fiquei um amorzinho, né? Mas já passou, não se iluda. Já voltamos ao normal. Mas o que acontece? A gente precisa de tempo para pensar. Se a gente não tem tempo para pensar, a gente vai refletir o que está no nosso coração. Então o que a gente precisa? Que o nosso coração seja mudado, irmãos. Se todas as vezes que eu sou ofendido, eu me iro contra essa ofensa, meu coração precisa se livrar, ser curado dessa ira. Meu coração precisa ser curado do orgulho. Se todas as vezes que eu estou sendo ofendido, estou me orgulhando de quem eu sou e estou de alguma forma respondendo errado. Meu coração precisa de cura. E como é que a gente faz isso? Se enchendo de Cristo, irmãos. É a única forma. Quanto mais Cristo for realidade em nossa vida, mais as verdades de Cristo serão nossas verdades. E o dia que essas verdades forem plenamente minha verdade, a minha resposta vai ser de acordo com aquilo que está no meu coração. O que é encher-se de Cristo? É se encher dessa verdade de Deus, que o próprio Deus revela nas Escrituras, a ponto de que essas verdades se tornem minhas verdades, para que aí então eu possa responder como Cristo responderia, de forma santa, de forma justa. Encher-se de Cristo é encher-se da verdade de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos permita vencer essas lutas contra o pecado, que são a nossa maior luta, e eu vou dizer que é a nossa única luta. As nossas outras lutas, elas só são grandes exatamente por conta do nosso pecado. A gente se ofende com coisas que a gente não se ofenderia se tivéssemos sido tratados em algumas realidades. A gente se entristece com coisas que nós não nos entristeceríamos se nós já tivéssemos sido fortalecidos em nossa fé nessa área. Então, muitas coisas que nos fazem mal hoje, daqui a alguns anos vão deixar de fazer. Você já deve ter conhecido alguém que depois de muitos anos ela diz assim, isso aí nem me incomoda mais. Né? Ela acha que é por causa da experiência, ela acha que é por causa da sabedoria, mas na realidade é porque o coração entendeu. A pessoa entendeu, e quando ela entendeu, ela reflete aquilo que ela entendeu, ela crê naquilo agora. Então assim, você insiste em falar
com as pessoas, aí você deixa de falar. Por que você deixa de falar? Porque você entendeu que falar não vai funcionar. Certo ou errado, você vai agir de acordo com aquilo que você entendeu, com aquilo que você crê. Nós só podemos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Essa é a realidade. Principalmente quando é espontâneo. É sempre de acordo com aquilo que nós cremos. Bom, vamos orar? Pai, muito obrigado por tua graça e bondade, por tua misericórdia e amor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter tua palavra diante de nós. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a olhar para a tua palavra, não apenas como conhecimento, mas como um desafio para o nosso coração, desafio para a nossa alma. E que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a tua palavra, para a glória do teu nome, Deus. Pai, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma semana repleta da tua presença, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você hoje e para sempre. Amém. Amém.